gravação começa mostrando uma imagem do planeta Terra. No planeta Terra, a vida prosperou por milhões de anos. Criaturas grandes e pequenas encontraram maneiras de se adaptar e evoluir para florescer em todos os tipos de ambientes. De resíduos áridos a florestas exuberantes, a vida pode ser encontrada na Terra, e aprimorou essas criaturas desde o início da própria vida. Até muito recentemente, as coisas mudaram. Novas formas de vida apareceram em todo o mundo, e mudaram completamente o equilíbrio da natureza, e o que sabemos sobre a própria evolução. E por isso que nos da Pesquisa Nacional de Carne Viva, estudamos essas novas espécies tentando ajudar a educar todos sobre essas criaturas, e seus modos de vida maravilhosos. Primeiro, o que são essas novas formas de vida? Desde sua chegada explosiva ao mundo em 1931, tem havido muito debate sobre o que são esses recém-chegados, e de onde eles vieram. São extraterrestres vindos para invadir a Terra, ou são demônios que vêm do inferno para exterminar a humanidade? Não do que nossos cientistas descobriram. As origens dessas criaturas são apenas desconhecidas, que apareceram do nada. Não sabemos por que ou como, mas uma coisa é certa: a Terra agora é o lar deles. O que são essas criaturas é um mistério, e ainda é bem desconhecido hoje em dia, mas aqui está o que sabemos. Essas criaturas são compostas principalmente de tecidos musculares, órgãos e ossos. Elas se assemelham muito a animais sem pele, ou carne comprada em loja. Por causa dessas características, elas foram nomeadas como Vitacarnídeos. A espécie Vitacarnídeos consome matéria orgânica em decomposição, mas sua dieta principal é composta de carne crua, incluindo os seus parentes de carne. Os vitacarnídeos aparecem em locais onde há abundância de alimentos. E vamos para a primeira espécie de carne, chamado raízes, ou raízes, e um crescimento de gavinhas carnudas, que se assemelham muito ao intestino delgado, sendo a única diferença a coloração vermelho escuro. Essas gavinhas crescem em um padrão semelhante ao mofo das vinhas ou fungos, uma estrutura primária do caule, e hospedeiro de outros ramos menores. Em cada gavinha contém uma variedade de veias, artérias e outros órgãos, usados para transportar nutrientes, absorvidos pelos arredores. As extremidades desses tentáculos são equipadas com organelas usadas para absorver água e matéria orgânica, necessária para o crescimento das raízes. A fonte desses materiais orgânicos é encontrado principalmente na sujeira e no solo, nas superfícies da terra. Usando suas gavinhas absorver o material e o transforma em energia utilizável. Embora as raízes também obtenham energia por outro meio, usando uma forma sofisticada de fotossíntese, a pigmentação escura dos galhos menores é ideal para absorver a luz solar e, portanto, permite que a energia solar, que alimenta as raízes, devido à sua eficiência, prospera em quase todos os tipos de ambientes facilmente, que se espalha por todo o mundo, e pode ser encontrado praticamente em qualquer lugar. Sua recente inclusão no ecossistema causou muitas mudanças importantes no equilíbrio da natureza. Pode-se supor que a presença das raízes pode superar qualquer outro competidor, mas, devido ao seu ciclo de vida único, onde galhos velhos caem e se decompõem em compostos ricos em nutrientes, todas as formas de vida, a abundância das raízes garante bastante nutriente a todos os animais, de plantas que se alimentam dos herbívoros apodrecidos, prosperando com o aumento da população de plantas, e carnívoros se alimentando das raízes abundantes. A presença de todos esses animais, que deixam para trás resíduos que serão decompostos e consumidos pelas raízes, e o ciclo começa novamente. Dessa forma de simbiose, leva a um ambiente onde todas as populações prosperam, e a humanidade também usa as raízes a seu favor, por causa da taxa sobrenatural de crescimento e sua riqueza em nutrientes. Tem sido cultivado de forma sustentável em fazendas domésticas. As raízes são colhidas e processadas em fertilizantes, que aumenta muito o rendimento da colheita e qualidade. As raízes também podem ser usadas como fonte de alimento para os humanos, e de forma confiável, mas devido à sua aparência e sabor desagradáveis, ainda não atingiu os padrões culinários. As raízes também desempenham um papel muito importante nas próximas criaturas que estamos estudando. Às vezes, em um ambiente povoado pelas raízes, uma bola de carne pode se desenvolver em um dos galhos, e caindo e se transformando em nossa segunda carne viva.
chamada de guarnição. Com todas essas informações, vou explicar o que nossa primeira entidade. O que são as raízes Crowley, em Vita Carnis, composição e aparência. O Crow é descrito como uma planta ou raiz feita de carne viva, pulsante e vermelha. Apesar de parecer vegetal, seu comportamento e estrutura são puramente biológicos e carnais. Natureza biológica do Crow: as raízes. Aparência: estruturas vermelhas e tubulares que se assemelham visualmente ao intestino delgado de alimentação e crescimento. Diferente das outras criaturas, que são puramente carnívoras, o Crow é capaz de realizar uma forma de fotossíntese, absorver nutrientes e água diretamente do solo, através de organelas em suas extremidades. Ele também processa matéria orgânica em decomposição para crescer. Composição interna: possui sistemas complexos de artérias, veias e órgãos internos, dentro de seus tentáculos para transportar energia para toda a rede. O papel das raízes na reprodução Nadulus do Carney. O Crow não é apenas uma planta, ele é a incubadora do gênero Vita Carnis. Geração de espécies. Quase todas as outras espécies, exceto possivelmente a singularidade, nascem a partir de nódulos que crescem nas ramificações do Crow. Quando esses nódulos amadurecem, eles se soltam e se tornam criaturas independentes, como os trimmings. Velocidade de expansão. Devido à eficiência dessa reprodução por brotamento, a população de Vita Carnis é extremamente estável e difícil. A singularidade. A origem secreta, embora o Crow pareça a base, descobertas recentes indicam que ele é um subproduto das Singular Dead Orbs minerais negros com núcleos vibrantes. Conversão de matéria. Foi documentado que uma singularidade pode converter o cadáver de um animal inteiro em uma rede de Crowley, apenas 5 horas, acelerando drasticamente o crescimento de novos nódulos. Variações especializadas de raízes. Algumas criaturas de Vita Carnis mantêm a natureza enraizada como sua principal estratégia de sobrevivência. Harvester colheitadeira. Uma planta de carne, bulbosa com tentáculos subterrâneos que podem se estender por até 150 metros. Ela usa essas raízes para injetar neurotoxinas, paralisantes e anticoagulantes em presas, puxando-as para o subsolo para consumo lento. Host of influence, anfitrião de influência. Permanece enraizado no solo a maior parte do tempo, liberando esporos que infectam humanos, forçando-os a caminhar voluntariamente até ele para serem devorados. Monólitos, torres de carne de 120 metros de altura, cujas pernas estão profundamente enraizadas no chão, formando uma rede subterrânea que conecta todos os monolitos entre si. Impacto no mundo ou humanidade. Tentou-se adaptar a essas raízes de carne. O Crowley, conhecido por ser uma excelente fonte de composto orgânico para plantações e, bizarramente, é considerado por alguns como tendo um sabor agradável quando preparado. No entanto, a existência do culto da carne, que protege essas criaturas e realiza rituais com as Singular Deads, sugere que as raízes são parte de um plano maior para substituir a humanidade no topo da cadeia alimentar. Agora podemos assistir à próxima fita. As guarnições são pequenos animais que se assemelham a guaxinins sem pele. Eles são comumente conhecidos por terem um corpo rechonchudo, uma cabeça redonda, olhos pequenos, orifícios para o nariz e as orelhas e uma boca escancarada. Eles também são equipados com uma diversidade de membros. Todas as guarnições individuais são únicas, cada uma com uma diferente forma do corpo, número de membros e outras características. Uma coisa que todos eles têm em comum, e que são feitos principalmente de tecido de carne, tem o tamanho do corpo no máximo de 20 centímetros de comprimento, não maiores que uma bola de basquete. Sua vida começa com a separação dos nervos, e vai procurar qualquer coisa que seja comestível. Embora seja onívoro, sendo capaz de caçar e se alimentar de vegetais, são quase inteiramente necrófagos. Sua dieta consiste em plantas podres e carne, incluindo, mas não limitado a frutas, vegetais, raízes, sementes, insetos e animais mortos. Embora sua aparência seja horrível,
e uma criatura covarde, apenas fugindo e gritando e se escondendo quando ameaçado, por causa da sua falta de traços defensivos. Ele fica perto do fundo da cadeia alimentar, tornando-se facilmente uma presa fácil. Naturalmente sua população acabaria desaparecendo, mas não é o caso. As raízes produzem constantemente uma grande quantidade das guarnições mantendo seus números. Naturalmente as guarnições podem ser encontradas em todo o mundo. As guarnições crescem em um ritmo decente, atingindo a maturidade em cerca de 7 meses com uma vida útil de no máximo 2 a 4 anos. Embora sejam abundantes, a humanidade não tem uma maneira adequada de implementá-los na sociedade. Sua superabundância os considerou-los como até pragas, por cavarem lixeiras e fazerem barulho excessivo à noite. Além de tudo isso, algumas pessoas mantêm eles como animais de estimação e relativamente domesticá-los. Incômodo ou não, as guarnições são criaturas maravilhosas de seus números abundantes para sua natureza arisco. Eles são realmente uma coisa para se ver. A nossa próxima espécie em nossa lista são as cobras de carne. Com essa fita podemos comentar dessa criatura, mas antes eu queria pedir para você deixar seu like, então vamos. Anatomia detalhada e composição orgânica. Guarnição é essencialmente uma massa de tecido muscular vivo que não possui esqueleto. Rígido, apenas uma estrutura cartilaginosa, mínima que permite seus movimentos. Sua textura externa não é pele, mas sim uma membrana úmida que lembra carne crua, exposta, o que o torna sensível ao toque e a ambientes secos. Ele possui pequenos apêndices carnudos na base que funcionam como pés, permitindo que ele se desloque de forma saltitante ou rasteira. A outra característica mais bizarra são os olhos. Globos, oculares grandes, pretos e excessivamente humanos em aparência, que não servem para uma visão aguçada, mas para causar uma reação de empatia em quem o vê. Psicologia e comportamento. Doméstico diferente de qualquer predador, o guarnição tem a mentalidade de um animal de estimação extremamente submisso. Ele busca ativamente a companhia de seres humanos, sendo atraído pelo calor corporal e por vibrações sonoras e homobossas. Na natureza, eles são covardes e se escondem em qualquer fenda. Dentro do casa, eles escolhem cantos escuros e quentes, como atrás de geladeiras ou embaixo de camas. Eles não possuem instinto de defesa ou ataque. Se forem ameaçados, a única reação é tremer ou emitir um som agudo e patético, o que reforça o desejo humano de protegê-los ou, no mínimo, não vê-los como uma ameaça. Dieta, metabolismo e manutenção. O metabolismo do guarnição é focado na sobrevivência com o mínimo de esforço. Ele é um detritívoro, o que significa que ele come, literalmente, qualquer resto orgânico. Farelos de pão, sobras de comida, restos de pele morta no tapete ou até poeira orgânica servem de alimento. Ele não mastiga, pois não tem dentes. Ele possui uma abertura bucal simples que secreta enzimas para dissolver o alimento antes de engolir. Por ser feito de carne viva, ele precisa se hidratar constantemente, absorvendo água tanto pela boca quanto pela pele porosa, motivo pelo qual eles sempre parecem levemente pegajosos ao toque. O guarnição como commodity e produto alimentício. Esta é a única criatura do ecossistema que foi integrada à economia global, devido à sua rápida regeneração celular e à falta de nervos complexos de dor. O guarnição passou a ser visto como a proteína perfeita. Existem manuais inteiros dedicados a como criar, limpar e cozinhar essas criaturas. A autor carne deles é descrita como extremamente macia e suculenta, superando qualquer carne bovina ou suína. Isso transformou o guarnição em um item de prateleira de supermercado. Ele pode ser comprado vivo para ser preparado na hora ou já processado, tornando-se a base da dieta da população naquele universo. Agora vamos assistir à próxima fita. Atenção! Essas criaturas estão rondando a região. Elas são conhecidas como mímicos, criaturas que se alimentam principalmente de humanos. A aparência principal dos mímicos consiste em uma estrutura corporal humanoide, um sorriso largo com vários dentes afiados, olhos esbugalhados, garras grandes e afiadas, membros como braços e pernas largas e sua principal característica,
sua pele totalmente em carne viva. Essas criaturas se escondem na sociedade para procurar humanos para se alimentarem. E quando eles escolhem suas vítimas, eles ficarão observando a sua rotina e esperando o momento certo para abater a presa, que no caso é você. Essas criaturas também têm duas formas, sendo elas a forma recém-nascida e a forma final. A forma recém-nascida consiste na criatura, só que uma versão mini. Já a versão final consiste na forma evoluída do mímico, que acontece quando o mímico tem uma abundância de alimentos, ou seja, humanos. Essa forma consiste em um rosto branco, com um sorriso, pele escura que pode suportar balas e se camuflar no escuro, braços maiores que as pernas, garras mais maiores e dentes preenchendo toda a garganta. Bem, essas são dicas para sobreviver a um ataque ou avistamento de mímicos. 1. Evite sair sozinho, se houver aparições ou avistamentos de mímicos em sua localização. 2. Se você avistar um mímico e ele não percebeu a sua presença, saia silenciosamente e alerte as autoridades locais. 3. Se você estiver sendo perseguido por um mímico, tenha em mente uma rota de fuga. Os mímicos raramente atacarão um humano que tenha uma boa rota de fuga. 4. No caso de você ter sido encurralado por um mímico, fique em posição fetal protegendo seu rosto, pescoço e órgãos vitais, e faça o máximo de barulho que puder, e reze para que alguém te ouça. 5. Se você tiver uma arma em mãos, não a use. Um mímico é muito resistente, e qualquer ataque ou tiros em um mímico não são suficientes para derrubá-lo. Em vez disso, use-o como uma barreira entre você e o mímico, para bloquear quaisquer ataques do mímico. 6. Em uma situação onde um mímico tenha invadido a sua casa e não esteja ciente da sua posição, esconda-se em um lugar baixo, como debaixo de uma cama ou atrás de outros móveis. Um mímico não tem muita paciência para procurá-lo e irá embora atrás de outras vítimas. Esteja seguro e evite qualquer encontro com um mímico a todo custo. Antes de falarmos do mímico, vamos ver uma gravação. Como podemos ver, o mímico será nossa primeira criatura hostil, e a com foco principal. Agora vamos para o resumo. Aparência: o mímico é um humanoide, extremamente alto, magro e desproporcional. Corpo: é feito de carne muscular vermelha, exposta, sem pele. Seus braços são longos e terminam em dedos finos com garras. Disfarce: ele não muda de forma fisicamente, mas consegue se contorcer para caber em espaços pequenos ou ficar imóvel de um jeito que parece um objeto inanimado, como um cabide de roupas ou manequim. A alimentação: sua dieta é estritamente carnívora, com uma preferência biológica por carne humana, ao contrário da meat snake, que come restos. O mímico é um predador ativo, que precisa de presas frescas. Ele consome quase tudo da vítima, deixando poucos vestígios. Comportamento: o que gosta de fazer o mímico é um mestre da emboscada passiva. Infiltração: ele gosta de entrar em casas humanas à noite, aproveitando portas ou janelas abertas. Paciência: ele pode ficar parado por horas dentro de um armário, atrás de uma cortina ou em um canto escuro do quarto, esperando a vítima dormir ou ficar de costas. Inteligência: ele demonstra uma inteligência primitiva para entender como os humanos se comportam, aprendendo a não fazer barulho e a atacar no momento de maior vulnerabilidade.
Hostilidade hostil ou não? Extremamente hostil. Ele é o perigo número 1 para a população civil no universo da série. Se você encontrar um dentro de casa, a intenção dele é, única e exclusivamente, te caçar. Categoria interessante. A mímica social. Algo perturbador sobre os mímicos é o esforço que fazem para se misturar o osso do Hoops. Alguns mímicos mais experientes são vistos tentando colocar roupas das vítimas que mataram. Como o corpo deles é torto e muito alto, a roupa fica mal ajustada, o que cria uma aparência de validade. Estranheza parece humano, mas você sente que algo está muito errado. Caca seletiva. Eles preferem áreas urbanas, densas porque há mais esconderijos e mais fontes de alimento. Pessoas que não esperam encontrar um monstro dentro do próprio apartamento. Dica de sobrevivência. No universo da série, o governo recomenda ter armários com trincas externas e sempre verificar os cantos do teto, pois eles gostam de se pendurar para atacar de cima. Welder Mimic. A evolução se um mímico comum sobrevive por muito tempo e se alimenta bem, ele cresce de forma monstruosa. Aparência. Eles são versões gigantescas do mímico comum, enquanto o normal tem cerca de 2 metros, o Elder pode ultrapassar os 4 ou 5 metros de altura. O corpo se torna mais massivo, com músculos muito mais densos e uma aparência ainda mais distorcida, perdendo quase toda a semelhança humana. Comportamento. Diferente do mímico comum, que é silencioso e se esconde em armários. O Elder é tão grande que não consegue mais se esconder em casas comuns. Ele se torna um predador de áreas externas ou de grandes armazéns, sendo muito mais agressivo e difícil de matar devido à sua força bruta. Como as pessoas se protegem táticas de sobrevivência no mundo de Vita Carnis, o governo e os cidadãos criaram regras rígidas para não virarem janta. Móveis com trincas externas. As pessoas instalam travas do lado de fora das portas dos armários e guarda-roupas. Assim, antes de dormir, você tranca os armários para garantir que nenhum mímico que entrou na casa consiga sair de lá para te atacar à noite. Iluminação de cantos. Eles odeiam luz direta. Enquanto estão tentando se esconder, casas seguras possuem luzes fortes em todos os cantos e vãos de teto onde eles gostam de ficar, pendurados como morcegos. Cofres de pânico. Muitas casas têm um quarto blindado. Como o mímico não tem ferramentas e usa apenas a força das garras, ele raramente consegue derrubar uma porta de metal reforçada. O teste do olhar. O governo ensina a população a sempre encarar formas estranhas. No escuro, o mímico depende do elemento surpresa. Se ele percebe que foi visto e que você está armado ou alerta, ele pode hesitar, pois prefere presas fáceis e distraídas. Agora vamos ver a próxima fita. Agora vamos ver algumas gravações. O vídeo vai mostrar como identificar o mímico. As of the time of this video's release, we have been facing a concerning increase of missing persons and fatalities on a global scale. The reason for this is because we are under attack. We have discovered that there has been a significant growth of mimic populations, which is threatening public safety. National leaders have released this instructional recording to teach you on how to defend yourself. Here is what you need to know about the threat. Mimics are humanoid, intelligent predators that are highly adaptive and feed solely on human prey. Mimics gain information on people by watching their daily lives and pick to hunt people when they are most vulnerable. The most common times a mimic will attack is when you are asleep, out walking alone, or in a cornered position. Mimics are cautious and calculative creatures, taking precautions to ensure a successful hunt. They utilize various tactics to capture a person by surprise. One of the more well-known tactics is hiding itself inside of furniture, to blend into its environment. Common objects that mimics can hide inside are sofas, recliners, wardrobes, ottomans, and other places a mimic can comfortably wait. Mimics are able to contort their body in ways that allow them to fit inside smaller places. They also use it to expand their body,
making themselves appear larger for intimidation. Another method mimics use to blend in is their ability to put on and wear clothing. Mimics put on layers of shirts, pants, and jackets to hide their bright red skin and blend into densely populated areas. In very rare cases, mimics can develop and grow to look very similar to human beings. Pairing this with clothing, it can be very hard to tell the difference between a mimic and a person right away. If you are unsure if a person is a mimic, look out for key features that may reveal their true form. Look for abnormal facial features, like large, bulbous eyes, flat noses, wide mouths and an uncanny smile, and clammy skin. Also pay attention to other exposed body parts like hands. Mimic people will have long fingers with no fingernails. If you are unable to see their face or hands, watch their walking pattern. Mimics' legs are long and hunched. Their walking will be unusual and irregular. Here is what you do if you are met with a mimic. If it stands before you, do not panic. Stand your ground and try to appear larger. Wave your hands and make plenty of noise. Maintain eye contact. A mimic will hesitate to attack a potential threat. If you are armed with a weapon, aim for the head or legs. These are the best areas to hit to immobilize the threat. Fight back and don't let it get a hold on you. If you find a mimic that hasn't discovered you yet, stay out of sight. Call the authorities and alert them of your location. Stay where you are to avoid startling the mimic. If the mimic gives chase, run. Try to get somewhere out of sight and hide. Do not leave the area. Officials will need to locate you to help. Stay low and stay quiet. With the information you have learned, use it well, and stay safe. O vídeo começa com uma pessoa saindo de para explorar o que não e nada seguro. A pessoa vai andando com uma lanterna em mãos. Wait. Ah, shit. Right, but it still turns off and on randomly for some reason. Like, it's the best thing I could get my hands on, though. Turning on and off, but it's the only thing that they would give me. It works, though. I just gotta watch. Podemos perceber que a pessoa está se aproximando da onde ele estava, e é o Kamika. Ei, entrar em uma espécie de floresta o que não e nada seguro. Dogs barking are never a good sign. No. Tired and hungry. If you want to stay out here and play games, you can. Ele está What are andando you até te doing? encontrar. Because this isn't funny. Oh! God!
Assim terminamos a parte 1 do Vita Carne e em breve trazerem Vita Carne parte 2. Como o vídeo tá ficando longo, vou encerrar o vídeo e espero que tenham gostado. Tchau!